Olá, na sessão de agora a gente vai falar sobre um grupo de hotéis chamado B Signature, que a gente representa desde 2026, e especificamente vamos falar sobre os 5 hotéis, propriedades que eles têm na cidade de Paris. Então, começando aqui, falando um pouquinho sobre o grupo em si, é, o B Signature é um grupo familiar. Hoje ele é gerido por uma mãe e por uma filha, que são filha e neta do fundador. E essa empresa, além de ser uma empresa hoteleira, eles são os proprietários de todos os imóveis onde estão esses hotéis. São 5 em Paris, um na Bretanha e um em Saint-Barthélemy. E a grande vantagem de um modelo de negócio assim é que quem opera o hotel também é proprietário do edifício, da casa onde esse hotel está. Isso faz com que a manutenção, a gestão e a operação sejam muito mais entrelaçados, porque você não tem dois lados, você tem um único lado. Então, por exemplo, se você precisar fazer uma reforma no hotel, da mesma forma, ele vai beneficiar o real estate, né, a parte imobiliária e também a parte hoteleira, e nesse caso aqui vai ser a mesma pessoa. Então, isso nos ajuda muito a manter um nível de qualidade nas propriedades excepcional. Eu tive recente, em 2026, no mês de março, nessa propriedade. Nessas propriedades, na verdade, em todos os hotéis de Paris, então vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência em cada uma delas. Então, bom, Paris é uma cidade maravilhosa para a gente explorar ela a pé. Ela tem muitas regiões interessantes, tem Saint-Germain, tem o Marais, tem a região da Ópera, tem Champs-Élysées, do lado direito e do lado esquerdo também. Tem regiões muito gostosas de passear, é uma cidade para explorar, para andar, para descobrir. Cada esquina é maravilhosa. Vocês estão cansados de saber, porque Paris todo mundo vende, todo mundo está habituado. Mas eu vou falar um pouquinho da localização das 5 propriedades. Então, começando aqui pelo lado esquerdo do Rio, que é a Rive Gauche, a gente tem duas propriedades, o Hotel Bellamy e o Montalembert, que ficam os dois em Saint-Germain. Depois, do lado direito, a gente tem o Vernet e o Dessert, no eixo que a gente chama do Triângulo de Ouro, onde está a Champs-Élysées. Então, o Vernet é bem pertinho, assim, meio quarteirão da Champs-Élysées e um quarteirão do Arco do Triunfo. E depois a gente tem o Dessert, que está a 2 quarteirões da Champs-Élysées, e depois mais 2 quarteirões. É um quarteirão bem longo, na verdade, até o Rio Sena. E depois tem o Eduardo Sete, que está a 1 quarteirão da Ópera Garnier, na região da Ópera. Então, as 3 regiões são excelentes, com suas características e de acordo com o perfil de cada cliente. Então, não dá para a gente falar o que, que é melhor e o que, que é pior. O que a gente pode falar é o que tem mais perfil daqueles clientes. Então, por exemplo, do lado esquerdo do Rio, em Saint-Germain, você tem um bairro mais autêntico, mais parisiense, onde circulam, além de turistas, você tem pessoas locais, moradores de Paris, dentro dos bares, restaurantes, no comércio. Você tem pequenos comércios também, você tem lojas especiais, pequenininhas, você tem coisinhas, você tem é, decoração, design, misturada com arte. Então, é um bairro muito gostoso de circular. Vocês já viram que pessoalmente eu adoro. Mas é para aquele viajante, para aquele turista que gosta de explorar por sua conta, de passear, de descobrir, de repente ir lá comer num lugar onde ninguém falou para ele, mas que é bonitinho, para descobrir um lugar novo, para pessoa que gosta de se arriscar. E também viver mais como uma pessoa local, porque no eixo aqui do lado direito do Sena, na Champs-Élysées, é onde, em geral, você tem os grandes palácios, os grandes hotéis, as propriedades maiores. Não é o nosso caso, nós somos hotéis boutiques, mas você tem ali, vizinho ao dessert, N propriedades enormes que a gente vai falar, que são as consideradas palácios. Pensem em B-Signature como hotéis pequenos, boutiques, de serviço personalizado, equipe atenta, nada de lobby gigantesco, como em outros lugares que você vai ver em Paris. Então, aqui tem um pouquinho das distâncias, muita coisa que dá para fazer a pé, claro. A gente sugere demais que seja feita a pé mesmo, que o cliente, vocês encorajem o cliente a fazer esses eixos a pé. Eu, por exemplo, um dia eu estava aqui,
ao sul da torre, eu subi pela lateral da Torre Eiffel, eu cruzei aqui, subi pelo Trocadeiro e foi subindo, subindo, subindo até o Vernet, demorou mais ou menos 25 minutos. Então, são deslocamentos longos, mas deliciosos de fazer a pé para sair conhecendo a cidade. Entrando em cada uma propriedade, eu vou falar primeiro do Dessert. O Hotel Dessert, que fica ali, então, voltando ali na região da Champs-Élysées, na margem direita do rio. Esse é um hotel de 52 quartos e suítes. Ele tem dentro do seu inventário a possibilidade de fazer várias combinações de quartos comunicantes. Tem possibilidade de quartos com tapete, quarto com piso de madeira, quarto com chuveiro separado de banheiro. Então, isso tudo vocês podem pedir nas especificações quando vocês forem solicitar a reserva. A metade dos quartos tem varanda e vários deles vista, como esse aqui, maravilhosa para a torre. Então, principalmente nos andares mais altos, você vai conseguir ter uma vista ainda maior e melhor da torre. Como pontos emblemáticos, tem um pátio coberto que pode ser aberto ou não, dependendo da época do ano, que ele funciona para o café da manhã, que é onde tem essa vegetação aqui. E tem algumas suítes que a gente chama de icons. Uma delas é a suíte panorâmica, que está aqui nessa foto de cima, que é muito especial. Eu acho que o ponto mais importante desse hotel que vocês precisam lembrar é ele foi inteiro reformado e reinaugurado em julho de 2025. Então ele tá muito novo, com a estrutura incrível, recém-refeita. Então eu visitei muitos quartos no Instagram da Beyond, tem o destaque do dessert com vários vídeos do Site Inspection que eu fiz, da inspeção. Então tem lá as categorias marcadas e os vídeos que eu acho que ajudam muito também vocês poderem mostrar isso para o cliente e vocês se identificarem ou identificarem qual que é a suíte, o quarto que tem mais a ver com o estilo do seu cliente. Esse imóvel era o hotel particular do Marquês de Sade, então, na verdade, não um hotel, ele era a residência particular. E tem uma coisa muito legal que no lobby tem como se fosse uma galeria que antigamente, na época que era a casa do Marquês de Sade, eles entravam ali pelas carruagens para desembarcarem. Hoje em dia é tudo fechado, você entra como se fosse o lobby mesmo, mas tem do lado direito todas as obras de arte os originais do Marquês que estavam espalhadas pela mansão e foram concentradas no lobby. Então é super, super bonito. O imóvel em si por fora é maravilhoso, ele foi todo renovado por um arquiteto francês, mas ele segue aquele estilo osmaniano, então de arquitetura bem clássica francesa. Por dentro, vocês estão vendo alguns quartos, esse aqui, por exemplo, é o quarto deluxe, esse aqui é a varanda de uma das suítes Icons, aqui a gente tem uma parte do bar, o lobby do hotel, essa aqui é uma suíte executiva, essa aqui, se eu não me engano, é a suíte do Marquês de Sade, é, maravilhosa. Vocês veem que a decoração é super bonita, ela é quentinha, tem bastante uso de madeira, é, cores agradáveis, aconchegantes, e uma coisa que chama atenção nesse hotel é a luminosidade, a luz natural. Todos os quartos não têm janela, e sim tem essa janela barra porta aqui que traz luminosidade do teto até o chão, chegando luz natural até os banheiros. Então, isso é um ponto muito relevante do dessert. Passando para a propriedade seguinte, a gente vai falar do Hotel Vernet. O Vernet também está no eixo da Champs-Élysées, no Triângulo Dourado, na margem direita do rio, são 50 quartos apenas. E da mesma maneira que o dessert no Vernet também pode se pedir quartos comunicantes, quarto com piso de madeira, quarto com chuveiro separado de banheiro. Essas são especificações que a gente sugere vocês mandem direto para reservas poder atender de acordo com a disponibilidade. 50% dos quartos tem varanda. Esse hotel, ele tem um toque artsy, assim, um toque de arte. Então, você tem peças contemporâneas misturadas de arte, parte da coleção da Anne, que é a proprietária. Você tem um tapete que foi desenhado por um artista X, depois o teto pintado pelo artista Y. Então, tem peças de bronze, tem esculturas. Então, tem toques de arte que são isso aí, parte da coleção da proprietária do hotel. Então, ele mistura a herança do parisiense com o espírito contemporâneo e de arte. A fachada também é osmaniana, e a gente tem uma coisa super legal, que é o restaurante aqui, que tem esse teto.
de vidro foi projetado pelo Gustavo Eiffel. Então, é uma claraboia com luz natural, mais uma vez, no restaurante, mas é uma obra de arte, essa parte do hotel, e eu fiquei encantada quando eu visitei. Pensem nesse hotel, além da parte de arte, então do conceito um pouco artsy, um pouco mais contemporâneo, ele é um hotel cores de primavera. Então, laranja, madeira, toques de amarelo, um pouco de vermelho. Então, ele é bem, bem, bem quentinho em termos de decoração. Ah, então, os quartos, em sua grande maioria, vão ter, inclusive, os móveis e parede revestida de madeira também. Os banheiros são bastante amplos, isso também é uma marca registrada desse hotel. Eles usam essas pastilhas pretas e brancas, na sua grande maioria, a banheira separada de chuveiro, mas tem banheiros mais amplos do que a maioria dos hotéis que vocês vão conhecer, boutiques, na cidade de Paris. Gastronomia incrível, eu não lembro o nome do chefe, mas ele é um chefe franco-italiano. Então você tem aquela mistura da gastronomia mediterrânea com toques de Itália e com o refinamento da gastronomia francesa. Maravilhoso. Café da manhã ele é todo à la carte, tá incluído nas diárias, mas a gente serve direto na mesa. Eu esqueci de falar do dessert, né? O dessert ele é combinado. A gente tem um buffetzinho montado, mas a maioria dos itens também virão à mesa. Depois a gente vai para o Eduard Seth, que esse é o único hotel 4 estrelas do grupo, tá? Os demais são todos 5 estrelas. Ele é um hotel de 69 quartos e suítes, na margem direita do rio, praticamente em frente à Ópera Garnier. Então, a grande maioria dos quartos, mais de 80%, eles dão para frente à vista, com uma varandinha, aquela varandinha osmaniana, né? Aquele balcãozinho, mas que você pode ver a ópera. Ele manteve-se como Eduardo VII, porque ele é um tributo ao Eduardo VII, que foi rei da Inglaterra, Edward the Seventh, que transformou em sua residência parisiense em 1877. Então, isso aqui era a residência do rei inglês, que vinha a Paris com muita frequência, porque ele adorava a ópera e não por menos ele construiu sua mansão praticamente em frente à ópera. Ele tem um bar no lobby intimista com um restaurante, La Cuisine de Lessept. Que mais que eu conto? Ele está passando por um processo nesse momento de renovação que vai terminar no final de 2027. Então a gente tem uma mistura entre quartos renovados e quartos não renovados. Ele está sendo reinventado pelo designer Christophe Dodré. Então, ele, nesse momento, está combinando entre quartos que a gente chama de alta costura, que são os quartos novos, e a joalheria, que são os quartos ainda que serão renovados, mas são dois tipos de decoração bastante diferentes. Então, os quartos não renovados, eles têm cores mais fortes, usam o veludo, são mais marcantes na decoração, banheiros marrons. Depois a gente vem com os quartos renovados que seguem cores mais claras, tipo bege, branco, cinza claro. Particularmente, eu achei os renovados muito bonitos, os não renovados eu não gostei de todos eles. Então, é, a gente pode, até o final de 2027, tomar um pouquinho de cuidado com o tipo de quarto que a gente oferece. Mas, claro, ele, ao ser o único hotel 4 estrelas do grupo, a gente tem também uma tarifa muito inferior aos demais. Paris é uma cidade que tem demandas bem variadas, então a tarifa é flutuante. Então, em algumas épocas do ano, isso pode ser uma diferença impressionante mesmo, e pode ser uma boa oferta para o cliente que tem uma restrição de orçamento. Depois vem o Hotel Montalembert, então mudamos do lado do rio para a esquerda, então estamos ali para baixo do Sena, para Rive Gauche, onde a gente vai falar de Saint-Germain-des-Prés, que são as últimas duas propriedades. O Montalembert foi outro hotel que eu adorei. Vocês veem a fachada dele aí na foto. Ele foi o primeiro hotel a ser conceituado como hotel boutique na Rive Gauche. Então, ele é um marco. E em 2026, ele está completando o seu centenário. Então, olha que lindo, uma propriedade que pode comemorar 100 anos como hotel. Ele tem 50 quartos, é bem pequeno.
Tem opção também de quartos conjugados, tem opção de quartos com vista, principalmente quando a gente fala de sétimo e oitavo andar, então as suítes que ficam nos últimos andares. É importante a gente falar que os elevadores vão até o sétimo andar apenas. Então, as quatro suítes que ficam no oitavo andar, ela não tem acesso através de elevador. Mas eu vou dizer que, a não ser que o cliente tenha uma restrição muito grande física, vale muito a pena o esforcinho de subir só um andar, porque as vistas do oitavo andar são espetaculares. Eu fiquei num quarto no oitavo andar e realmente você tem essa vista para a torre, por exemplo, que é lindo de dia e é espetacular à noite, na hora que os monumentos de Paris se iluminam, fica incrível. Então, dependendo do seu cliente, vale esse esforço. Então, tem várias suítes ali que são o Signature, que tem as varandas que podem dar para a torre, e se não dão para a torre, podem ter vistas panorâmicas, porque no último andar você sempre tá, você vai estar acima da cidade, então você consegue ver para além do bairro. Esse é um hotel que ele tem um estilo chique, elegante, intelectual, refinado. É um hotel que tem uma cara mais para adultos. Ele não tem nenhuma restrição quanto a crianças, mas ele tem mais cara de casais, 45, 50 a mais. Então é um público mais discreto, que gosta de tomar seu café ali no bar sem ter um monte de gente passando. Ele fala ali que é um refúgio íntimo entre moda, imprensa política e artes, onde tudo isso se encontra. De fato, assim, ali do lado do hotel tem um prédio do Ministério das Relações Exteriores, então você tem essa parte política, depois você tem os intelectuais, que logo ali tem uma universidade, aí você tem o bairro, o próprio Saint-Germain, algumas ruas para baixo, você tem um monte de galerias de arte, você tem uma mistura interessante nesse hotel. Gostei muito. O lobby é pequeno, né? Estão vendo na foto. Então, pense nesse cliente, esse cliente mais refinado, mais discreto, que quer privacidade, tá? Olha aí um pouquinho das fotos. Esse foi o quarto que eu fiquei, inclusive. Tem um vídeo dele lá no Instagram. Então, daqui da janela dá para ver lá no fundo a Torre Eiffel, mas tem duas varandas também, uma do quarto e outra da sala, que dão vista linda para a cidade. Então, ali um pouquinho da cara. Ele é um pouco mais sóbrio, né? Vamos assim, vamos dizer, em termos de decoração. E a última propriedade em Paris é o Bellamy. Esse é um hotel muito conhecido dos brasileiros. Antes da gente representar o B-Signature, a gente escutava muito do Bellamy, várias agências nos falavam, eu vendo, eu já vendi, meus clientes adoram. E aí, tendo estado lá, eu entendo porque eles adoram. Esse hotel que recebe muito brasileiro, muitas famílias, então crianças são super bem-vindas, eles sabem lidar com as crianças. É, e eles têm a hospitalidade muito boa com os brasileiros. Você chega e você fala que é brasileiro, eles falam, nossa, a gente adora brasileiro, tá? É um hotel maior, ele é o dobro do tamanho dos demais, com 102 quartos. Então, há mais possibilidade de vocês encontrarem disponibilidade aqui, e inclusive com tarifa melhor por conta dessa coisa da tarifa ser flutuante, e aqui tem o dobro de quartos, ele demora um pouco mais para encher do que os demais, então vocês podem encontrar, comparando de repente num dia o Montalembert, o Dessert ou o Bellamy, vocês vão ver que o Deluxe no Bellamy é mais barato, e não é porque ele é pior, mas sim porque ele ainda tem disponibilidade comparado com os demais. Você tem, além dos quartos, você tem 5 apartamentos totalmente equipados, mobiliados, então one bedroom apartment, studio, two bedroom apartment, todos renovados, lindinhos no primeiro andar. Então, é uma opção também para família. Se você quer comunicante, você pode inclusive acoplar um quarto a esses apartamentos. Tem várias formas de fazer comunicante. Que mais que eu posso contar desse hotel? Ele fica num endereço super emblemático de Saint-Germain. É, Em frente ao hotel está o Entrecô de Paris, aquele restaurante onde tem bife com batata frita. Na esquina de cima você tem uma loja da Louis Vuitton super grande, que é uma flagship. Tem o Café de Fleur e na esquina de baixo tem o Le Deux Magots. Então, assim, é um hotspot. Aqui, só falando do Montalembert, que eu não falei, embaixo, no prédio do lado, tem o Joël Robuchon, o restaurante estrelado Michelin, que também é um marco na cidade de Paris. Mostrando um pouquinho a decoração, então tem muitos quartos, vários tipos, eu nem me lembro, eu vou chutar, tá? 10 ou 11 categorias de quartos, bem variados. As duas categorias de entrada elas são menores. A categoria de entrada é bem pequena, são 17 metros quadrados, mas a partir da terceira já são 23, 24 metros quadrados. Então, esse hotel tem
os quartos de entrada um pouquinho menores que os demais, tá? Os demais vão partir de 22, que para um hotel boutique em Paris já é um tamanho ok. Mas tem quartos até o two bedroom, então você vai escolhendo aí a categoria que tem a ver com o orçamento e com a necessidade do seu cliente. Aqui a gente tem uma academia, tem um spa no Bellamy. Nos demais hotéis, em todos tem uma sala de ginástica. Eu não vou falar academia porque é uma sala onde você vai ter uma bike, uma esteira, um roller, né, de remo, pezinho, então tapetinho, então dá para você fazer o seu exercício. Eu acho que atende super bem para quem quer fazer um treino durante a viagem, mas não pensei numa academia grande porque são hotéis de estrutura pequena, certo? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os B-Signatures, podem falar com a nossa equipe. Estamos sempre, sempre à disposição.